Qualquer tipo de câncer, né, é uma proliferação celular indiscriminada. As células começam a proliferar de uma forma sem controle. Não existe, na verdade, uma explicação plausível para isso. Existem várias teorias que a gente tem hoje em dia, né? O principal é que ele é causado por fatores externos, então estresse, alimentação, as condições externas que a gente é submetido, né? Principalmente isso hoje que a gente acredita que é a maior causa. Alimentos transgênicos, né? Modificados, conservas, tudo isso a gente acha que aumenta o risco. Na verdade, é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia a gente dar início aos exames de rastreamento, que é a mamografia, a partir dos 40 anos, né? Mas toda mulher, eu, por exemplo, em qualquer exame ginecológico, desde 14, 15, quando a adolescente chega para mim que menstruou, eu já solicito ultrassom. Em casos de pacientes com risco aumentado familiar, a mãe teve, a tia teve, a avó teve, todo mundo, a gente restringe o início há 10 anos antes do primeiro caso que apareceu na família. Então, se a mãe dela teve câncer com 30 anos, ela tem que começar a mamografia com 20. Se a mãe dela teve com 40, 30 e assim por diante. Se você pegar um câncer de mama no estádio 1, que é o inicial de todos, né, você tem 90 a 95% de chance de cura. A primeira coisa, sempre a gente tenta iniciar pela cirurgia, remoção, né, do tumor. Dependendo do tempo e do tamanho, né, a gente tem, às vezes, que por não ter tecido suficiente para ressecar, mesmo fazendo uma reconstrução posterior, a gente tem que fazer a quimioterapia, às vezes, invertida, antes da cirurgia, para diminuir o tamanho e depois operar. Quando a gente consegue, a gente opera primeiro e depois faz os tratamentos subsequentes à cirurgia, se necessário, né? Tem paciente que opera e não precisa fazer químio, só faz rádio e assim por diante. Cada caso é um caso e isso vai ser avaliado. O mastologista juntamente com o onco. E quando é definido se a paciente, ela se retiraria uma mama ou as duas, ou como seria esse processo? Isso tudo no pré-operatório, né? São vários fatores, o tipo de tumor que ela tem. Existem tumores, os mais comuns são os globulares e os ductais. Os tumores ductais, eles geralmente dão em uma mama só, a gente retira só a mama doente. E os lobulares, geralmente, eles têm mais risco de bilateralidade. Então, é uma paciente que tem indicação de retirar a outra mama profilaticamente, mesmo sem ter um tumor, porque a chance dela ter um outro câncer na outra mama é muito grande. Eu noto que existem muitas mulheres que hoje em dia querem fazer aquele procedimento que a Angelina Jolie fez, por exemplo. Quando é que isso seria liberado ou em quais proporções? Assim? Isso é muito discutido ultimamente. Nos últimos congressos que a gente foi, existe até uma discussão, que ainda não é liberada formalmente, que a paciente pode ter o desejo de retirar a mama. Mas hoje, a gente só faz esse tipo de cirurgia em pacientes que têm a mutação do BRCA detectada. Então, o BRCA é o exame que detecta os genes que são responsáveis pelo câncer de mama familiar, hereditário, genético, né? Então, a gente tem que fazer esse exame na pessoa doente da família, por exemplo, a mãe, a tia, a avó, quem teve na família, e fazer o exame na paciente. Não adianta fazer o exame só na paciente, tá? Isso é super importante, quase ninguém sabe. Então, e você compara os dois. A mutação das duas tem que ser igual para a gente ter certeza que a paciente vai ter o câncer de mama em algum momento da vida. Aí, nesse momento que a gente fez esse diagnóstico, a gente pode indicar a cirurgia. E quando é que a senhora recomendaria, eu não sei se é uma recomendação, mas assim, de fazer um esvaziamento, ou então tirar uma mama total, ou papila, areola? Aí tudo vai depender do tamanho e localização do tumor, né? A mastectomia total, geralmente a gente faz em tumores maiores, e isso depende também do tamanho da mama da paciente. Tem uma paciente que tem um tumor pequeno, mas uma mama muito pequena, essa correlação sendo grande também, né, o tamanho do tumor com relação à mama, a gente também indica a mastectomia. Hoje a gente tem uma tendência de não ser mais radical, né? Antigamente, a mastectomia Halsted, que foi a primeira, ela arrancava o músculo, o peitoral, tudo, né? A paciente ficava mutilada, era um corte horrível, ele era longitudinal.
e tudo mais. Hoje a gente tende a fazer cirurgias mais conservadoras, tá? Então, na grande maioria das vezes, a gente tenta fazer um quadrante e quando tem que tirar tudo, e a papila também, vai depender da localização do tumor. Se o tumor está muito próximo da areola, a chance da gente não tirar a areola ou a papila, ou os dois, e o tumor voltar naquele local é muito grande. Então, a gente não pode expor a paciente a esse risco. Então, a gente retira. Linfonodo, se ele estiver comprometido. Então, se a gente tem uma axila comprometida, a gente tem que retirar. Ela teve o diagnóstico de câncer na gravidez. Isso. Existem, aí, caso a caso, também a ser avaliado. Não existe uma receita de bolo, né? Depende do tipo do tumor. Tem tumores pequenos, mais indolentes, que demoram muito a desenvolver, que a gente pode só operar e deixar a químio para depois do parto. Se é um tumor que está crescendo muito rápido, a gente tem uma exposição a hormônio muito grande na gravidez, né? E isso, se o tumor for hormônio dependente, ele pode ter um crescimento absurdo de rápido. Então, nesses casos, às vezes, a gente precisa iniciar a químio mesmo em vigência da gestação, né, e fazer um acompanhamento conjunto. Às vezes o bebê não chega até termo, a gente tem que interromper a gestação. Existem casos de estar muito no início e para a mulher ter o tratamento, existe a liberação até do aborto, né, para essa paciente fazer o tratamento. Ela que vai optar, mas é muito difícil. Toda mulher quer levar a gestação para frente, obviamente, né, mas existe judicialmente essa liberação. Depende do caso, mas é tudo visto caso a caso. Radioterapia a gente só faz mesmo depois do parto, mas tem algumas químios que a gente consegue fazer durante a gestação para ir tratando a doença, e cirurgia também. O tumor começa a crescer muito, você tem que operar, não tem jeito, mesmo gestante, né? Vai ter mais cuidado com a anestesia e tudo mais, mas tem casos que a gente tem que fazer. O tempo total? Isso. Geralmente, a cirurgia a gente opera o mais rápido possível, né? A partir do diagnóstico, biópsia e tudo, estadiamento, que a gente precisa ver, óbvio, se o tumor está restrito à mama ou se ele tem metástase. Tem alguns casos de metástase que a gente não faz cirurgia. Tem alguns casos de metástase que a gente opera o tumor e a metástase, né? A gente já está fazendo ressecção de metástase hepática, até óssea, principalmente de coluna, por conta de dor e tudo mais. Então, era uma coisa que antigamente a gente nunca pensava em fazer e que hoje a gente já faz com bastante frequência. E aí, a químio, ela começa mais ou menos um mês, né? Depois, até cicatrizar bem e tudo mais a cirurgia. E ela dura, geralmente, são 8, às vezes 12, 14, 16 sessões, vai, mais ou menos um ano e meio. E depois a rádio é mais ou menos um mês seguido, se precisa fazer. A senhora, como mastologista, obviamente, assim, se existe um procedimento muito maior de retirada total, enfim, perca da papila, da areola, onde o reconstrutor ele também vai fazer parte dessa equipe, a senhora recomendaria, no final desse processo todo, uma pigmentação paramédica? Sempre, com certeza. Eu acho super fundamental. Existem casos de tumores muito avançados ou muito agressivos que a reconstrução é contraindicada, né? Na minha experiência clínica, às vezes você contraindicar uma reconstrução, você piora o prognóstico da paciente. Então, eu acho que não importa o que for, você fazer ela voltar ao normal é muito importante, né? E às vezes a reconstrução a gente não consegue retirar a areola do outro lado, implantar, ou implanta e fica, né, torto, estranho, esquisito. A gente consegue fazer a papila, mas a areola não fica perfeita. Então aí a pigmentação entra e fica, porque você tatua as duas, fica perfeito, fica bonito, fica igual. Às vezes fica mais bonito do que era antes, eu costumo falar, né? Isso é muito importante, eu acho, principalmente para a autoestima da paciente. Vai depender do tamanho da cirurgia, né? Às vezes você faz um quadrante simples, em 15 dias a paciente está fazendo tudo o que ela quer. Dependendo, obviamente, se fez axila ou se não, demora um pouquinho mais para mexer o braço, mas hoje a gente orienta movimentação precoce, até para não ter fibrose, né? Para não fazer alguma sequela mais grave. Com a químio, você tem que ter muito cuidado com a imunidade, né? A imunidade cai muito durante a químio. Então, as restrições de exposição, às vezes visitar alguém que não está muito bem e tudo mais. A questão de que eu acho que todo mundo morre de medo de restrição de movimento, aí vai esvaziar, meu braço vai inchar, blá, 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 blá.
Isso hoje, com as técnicas que a gente usa, é muito pouco, né? São muito poucas pacientes que fazem linfedema. A gente inicia um trabalho de fisioterapia imediatamente após a cirurgia, né? Quando você tem uma reconstrução com prótese e tudo mais, óbvio que você tem uma recuperação mais lenta, porque a prótese pode sair do lugar. Geralmente a gente põe atrás do músculo, né? É uma recuperação mais dolorosa e tudo mais. Então, mas assim, normalmente em um mês e pouco, mesmo com todas essas limitações da reconstrução, a paciente está bem. Aí durante a quimio tem que ter esses pequenos cuidados, mas não é nada que vai gerar uma limitação grande. A maioria das minhas pacientes fazem quimio e trabalham normalmente. Nenhuma quer ser afastada, até para não ficar em casa sofrendo aquele luto e tudo mais. Elas trabalham. Hoje a gente tem aquela touca que você nem perde o cabelo, né? E quando perde também tem peruca, tem implante, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para que elas não percam a convivência na sociedade. O exame de toque, a palpação, né, da mama, o autoexame, que todo mundo chama, ele é um exame muito pouco eficaz, né? Uma pessoa que não tem um treinamento para uma palpação, ela vai sentir um tumor quando ele está muito grande, né? Então, o exame de toque, ele é importante, óbvio, mas ele não é fundamental. Não adianta, eu fiz meu exame de toque, tá tudo bem e eu não vou no médico. Não é assim, né? Óbvio que passar todo ano num especialista, fazer um exame detalhado, e às vezes nem o médico sente. Fazer os exames complementares, mamografia, ultrassom, ressonância, quando indicado, né? Isso é muito mais importante, porque a gente cobre por todos os lados e não deixa passar nenhum viés por aí. Cuidados do convênio em relação... Ainda existe restrições, assim, em relação aos pacientes que detectaram o câncer? Muito difícil, né? Hoje em dia, quando você fala num quadro de câncer, até a reconstrução, né? Hoje existe uma lei que toda paciente tem direito a reconstruir a mama, tanto no SUS quanto no convênio, onde ela quiser, né? Então, é muito difícil. Às vezes demora um pouco a liberação, a gente tem que fazer relatório e tudo mais, mas com todos os documentos certinho, sai tranquilamente. Tem perfil genético para câncer de mama, ovário, né? A tendência que a gente está vivendo na medicina, que até acabou de inaugurar um centro de medicina individual, integrativa, é você mapear o seu gene, descobrir todas as doenças que você vai ter durante a vida e usando epigenética. O que é epigenética? É a gente atuar na genética e tentar modificar a nossa própria genética para não desenvolver essas doenças. Então, hoje eu tenho perfil mama-ovário, tenho o BRCA, mas o BRCA tem que ser, obviamente, direcionado com algum caso da família, como eu já falei. Mas esse perfil de câncer de mama, ovário, ele rastreia os genes e vê se você tem, qualquer pessoa, uma chance de desenvolver uma dessas doenças. E você pode ir atrás, ou de fazer uma cirurgia, ou de tentar um tratamento alternativo durante isso e ficar mais esperta, obviamente, durante a vida. Acho que isso é muito importante hoje em dia, que acho que é a medicina do futuro, né? Você nasce, já mapeia, vê tudo que você vai ter e dali traça o seu plano de tratamento. É uma coisa que a gente decide junto, né? O mastologista e o plástico, eles têm que trabalhar muito de perto para decidir tudo o que vai acontecer, porque na hora da cirurgia não dá para você optar na hora o que você vai fazer, você já tem que vir programado com tudo o que pode acontecer, né? Então isso é muito importante, avaliar a paciente junto, eu vou ter que tirar X de pele, você vai ter que rodar um retalho, não vai ter, você vai ter que pôr prótese, expansor, o que você acha? Porque às vezes não cabe a prótese, a gente tem que usar um expansor para primeiro expandir, para depois trocar. A gente já tem expansor definitivo, que a gente nem precisa retirar, a gente tira só a válvula, né, e deixa ela lá, que ele já tem silicone, fica cheio atrás de soro e acabou. Então isso tudo tem que vir em conjunto, é muito difícil trabalhar separado, né, porque isso é muito importante para decidir o futuro da paciente. E óbvio que a paciente também quer saber, vai ficar grande, pequeno, médio, ela também tem o que, né, vou tirar tudo, vai ficar igual era antes, ou eu quero uma mama menor, isso também tem que ser discutido com ela, né, então é uma plenária ali, para a gente trabalhar junto e chegar no melhor resultado para todo mundo. A maioria das pacientes, se estão em idade fértil, elas congelam o óvulo, porque a químio corre o risco de você entrar numa menopausa precoce, né? Então faz a congelação do óvulo e depois do tratamento, óbvio, você tem que passar pelos 5 anos de acompanhamento para ter certeza que a doença não vai voltar, né? A gente precisa desse controle,
E depois ela pode engravidar normal. Se ela não tiver mais a glândula mamária para amamentar, ela vai fazer uma lactação externa e vai ser mãe do mesmo jeito, não tem problema nenhum.